Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de ciências. E na nossa aula dessa semana, nós vamos estudar o capítulo 2, que tem como tema o surgimento da vida. Neste capítulo, nós vamos abordar a Terra primitiva, a teoria da panspermia, a teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese. Os objetivos desse capítulo é refletir a respeito das teorias sobre a origem da vida no planeta Terra e poder diferenciar as teorias da abiogênese e da biogênese através dos experimentos realizados. Então, se você ainda não está pronto, aperta pause, pega o teu livro, teus lápis, teu caderno para fazer suas anotações e vamos que vamos estudar esse assunto do surgimento da vida. Antes de falarmos sobre o surgimento da vida na Terra, é importante pensarmos um pouco sobre o surgimento da própria Terra. Afinal, de onde veio o nosso planeta? Como ele surgiu? Essa sempre é uma pergunta que intriga a humanidade há muito tempo, porque, à medida que tentamos respondê-la, surgem novas perguntas que sempre nos levam à questão primordial, a origem não apenas da Terra ou de qualquer outro planeta, mas de todo o universo. Há uma tradição de duas formas de pensar sobre o assunto. Uma mais antiga é a que explica o surgimento de tudo o que existe através de narrativas que são transmitidas de geração em geração. Muitas histórias foram e são contadas para explicar e dar sentido ao espetáculo da vida. E muitas, de certa forma, estão fundadas na crença de um universo feito exclusivamente a partir de um episódio divino. Ou seja, tudo o que existe foi, em algum momento, criado. E essa hipótese damos o nome de criacionismo. A postura mental questionadora que o ser humano passou a ter, chamamos de filosofia, que é o amor pelo conhecimento. Um de seus principais legados é a ciência, que é o conhecimento. Então, a outra forma de se pensar a origem do universo é a que envolve o estudo da ciência, que até hoje a hipótese mais aceita pelos cientistas é a teoria do Big Bang, segundo a qual a energia que se deu origem a tudo estava comprimida em um único ponto no vácuo, e esse ponto, por alguma razão, explodiu, dando início a uma reação em cadeia que originou os primeiros átomos e moléculas de toda a matéria que conhecemos hoje, assim como também todas as leis que a regem, né? E essa teoria também é conhecida como cosmologia. Mas e com relação, professor, aos primeiros seres vivos? Eu adianto para vocês que a teoria mais aceita até os dias de hoje é a da Oparin. Esse cientista segue o seguinte raciocínio: a atmosfera primitiva, que tinha altas temperaturas e grande quantidade de energia provenientes dos raios das tempestades, somado às substâncias existentes naquela terra primitiva, H2O, vapor de água, gás metano, amônia, deram origem ao primeiro composto orgânico da Terra, que foram os aminoácidos. E em virtude das chuvas que ocorriam com frequência, os aminoácidos ficavam aglomerados. Logo em seguida, com a evaporação da água por causa das altas temperaturas, os aminoácidos eram aquecidos e ligavam uns aos outros, formando uma das moléculas fundamentais da estrutura dos seres vivos, que é as proteínas. Mas voltando à Terra primitiva, há um período na dramática história da Terra que podemos classificar Terra primitiva, como eu falei para vocês, em que suas condições de solo e ar não eram favoráveis para o desenvolvimento da vida. Essa palavra primitivo vem do latim
primitivos, que significa primeiro, ou seja, diz respeito àquilo que é próximo à origem. A Terra primitiva é o estado do nosso planeta próximo à sua origem. Então, naquele período, naquele tempo, o planeta apresentava imensas atividades vulcânicas, terremotos e elevadíssimas temperaturas, sendo completamente inabitada. Na atmosfera da Terra primitiva, como eu já falei, estavam presentes os seguintes gases: metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. E por apresentar temperaturas altas, a possível água existente evaporava com grande velocidade e com o choque das massas de ar quente que evaporavam da Terra com as massas de ar frio atmosférico, aconteciam constantes chuvas, o que com o tempo deu início à formação dos mares e de lagos. Então você pode ver que a Terra tinha uma aparência inicial completamente diferente da que a ciência conhece hoje. Mas e o surgimento dos primeiros seres vivos, professor? A ciência acredita que surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos. E como então teria a vida aparecido no planeta? Nós vamos apresentar agora para vocês algumas das ideias que tentam explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. E a primeira delas é a teoria da panspermia cósmica. Segundo a teoria da panspermia cósmica, que surgiu no século V a.C. na Grécia por Anaxágoras e foi retomada no século XIX por Hermann von Helmholtz, o primeiro ser vivo a habitar o planeta Terra derivou de outro cosmo, ou seja, de outro planeta. Os cientistas que acreditavam nessa teoria diziam que a primeira forma de vida era bastante simples e veio para a Terra através de pedaços de rochas originados de outros planetas. Então eles também acreditavam que no seu planeta de origem essa forma de vida havia surgido a partir da fusão de elementos químicos simples. Tese da teoria molecular ou teoria química. Outra hipótese que também tenta explicar é a teoria da geração espontânea. Então, quem nunca deu uma boa olhada numa goiaba e não encontrou nenhum problema aparente, abriu e deu de cara com uns vermezinhos lá dentro, umas minhoquinhas, né, como a gente chama. Então, na certa, além de enojado, se perguntou, mas como esses vermes foram parar aí? Essa dúvida de como a vida surge curiosamente por todos os lugares do planeta levou durante muito tempo, a alguns filósofos e cientistas a considerarem outra forma de geração, além da conhecida reprodução entre espécies. Então, esses aí da teoria da geração espontânea, ou a biogênese, eles defendiam a ideia, esses estudiosos, que alguns materiais sobre certas circunstâncias possuíam simplesmente a capacidade de se transformar em vida. Olha que hilário, né? Bastava a ação de algum princípio ativo. Por exemplo, a carne em decomposição, que é uma matéria bruta, mais o oxigênio, que seria a ideia do princípio ativo. E aí do nada surgiam as larvas, que seria o ser vivo. Então, essa teoria foi proposta pelo filósofo Aristóteles, certo? Que acreditava no surgimento de vida a partir de uma matéria bruta, madeira, rocha, tecido, etc., somado, claro, a um princípio ativo que seria, na ideia deles, o gás oxigênio. Então, vamos pensar comigo, antes de entrar na outra hipótese, que é a biogênese. Ainda sobre geração espontânea. Durante a Idade Média, porque é bem antigo, né, esse pensamento, muitas pessoas acreditavam que as salamandras surgiam no fogo. E essa crença teve origem porque esses animais eram frequentemente vistos saindo das chamas de uma fogueira. Então, qual seria a explicação para o surgimento das salamandras da fogueira
naquela época, a explicação está justamente relacionada a essa teoria da biogênese. Então, que dizia que o aparecimento, no caso, o surgimento, né, das salamandras, estaria relacionado ao princípio ativo. Porém, o tempo foi passando e a ciência começou a analisar outra ideia, que seria a chamada teoria da biogênese. Para a teoria da biogênese, para surgir uma vida, é necessário existir um outro ser pré-existente. Então, aí já é no século XVII, quando esses cientistas desconfiados colocaram em dúvida a teoria dessa antiga geração espontânea, realizando alguns experimentos, certo? E o primeiro cientista a testar foi o médico italiano Francesco Redi, que com um experimento bastante simples, provou que os seres que surgiam em cadáveres e carne em putrefação, e até a minhoca da goiaba, né, derivavam de outra forma de vida, isto é, não teria como surgir espontaneamente do chamado princípio ativo, e sim da ideia da produção. Então, para testar a hipótese, Redi colocou pedaços de matéria orgânica, carne, em alguns frascos. A metade dos frascos ele cobriu com agaze, um tipo de tecido perfurado, e outra metade ficou exposta ao meio. Após alguns dias, ele notou que nos frascos cobertos com gaze não surgia vida, porque as moscas não tinham contato com a matéria orgânica. Sendo assim, não havia postura de ovos para o surgimento das larvas, que é a história da reprodução. Já nos frascos que estavam descobertos, surgiam larvas, derivadas dos ovos postos pelas moscas. Então, Redi concluiu que, para surgir vida, é necessário um ser pré-existente. E após o experimento de Redi, a teoria da geração espontânea começou a enfraquecer e surgiu assim a teoria da biogênese, que é essa que eu estou apresentando a vocês. Ela afirma que todo e qualquer ser vivo nasce de outro ser pré-existente, por meio de um processo de reprodução que pode ser de forma simples, como no caso das bactérias, seres unicelulares, uma reprodução do tipo assexuada, um único ser origina dois por bipartição das suas células, divisão binária, uma célula se divide em duas, ou uma forma mais complexa, que é o que a ciência chama de reprodução sexuada, de união de gametas, dois gametas de seres vivos da mesma espécie se unem para formar um novo ser. Então, embrulhar as goiabas para protegê-la contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso que foi idealizado para refutar, para destruir a teoria da biogênese, que é o qual demonstrou que larvas não surgem espontaneamente em carne. E esse experimento famoso foi realizado no século XVII, como eu estou mostrando aqui para vocês, e o idealizador foi quem? Foi Francisco Redi. Entre as ideias da abiogênese e biogênese, a ciência traz muitos questionamentos. Os próprios cientistas tentavam derrubar uns as ideias dos outros para tentar mostrar quem detinha o conhecimento. E aí veio aí novas ideias. Eu vou comentar aqui com vocês uma delas, que foi a de Needham. Em 1745, o cientista John Needham realizou alguns experimentos da seguinte maneira: aquecia uma sopa nutritiva, eliminando toda forma de vida que existia ali dentro, e logo em seguida vedava o recipiente com a cortiça, como você pode ver na imagem na tela. Após alguns dias observando o microscópio, ele notou que onde tinha sido eliminada toda forma de vida, surgiram micro-organismos, que segundo ele só poderiam ter surgido através de geração espontânea, que é a ideia do princípio ativo. Alguns dias ou anos depois, outro filosofista, né, Lázaro Spallanzani, concentrou em investigar a teoria da biogênese. Segundo ele, o erro de Needham teria sido não ter fechado perfeitamente o recipiente, e onde se encontrava a sopa nutritiva após o aquecimento, levando à entrada de micro-organismos,
já existente no ar atmosférico. Então, Lázaro realizou uma experiência bem parecida com a de Niederhahn, porém teve a preocupação de fechar bem o recipiente usando fogo para derreter e vedar bem o vidro onde se encontrava a sopa nutritiva. Então, logo depois do aquecimento, bem mais demorado da sopa, Lázaro ele analisou o seu experimento com o microscópio e mesmo após 21 dias, nenhuma forma de vida era encontrada no caldo. Então, concluiu que a geração espontânea não existia. Niederhahn, por sua vez, disse que Lázaro aqueceu muito o recipiente, eliminando todo tipo de ar existente no local, que seria a história do princípio ativo, né, o oxigênio, retirando assim o princípio ativo que era essencial para poder existir a vida. Um outro experimento para ser aceito a biogênese novamente no século XIX foi feito por Louis Pasteur. Só para vocês entenderem, essa disputa entre a biogênese e a biogênese só termina aí, após esse experimento do cientista francês Louis Pasteur, que teve uma grande importância não só na biologia, mas como também na medicina e química, porque ele ficou conhecido pelo experimento do frasco pescoço de cisne, no qual ele conseguiu provar de uma vez por todas que todo e qualquer ser vivo deriva de um ser pré-existente, biogênese, e não de forma espontânea, como queria dizer a biogênese. Então, vamos entender o experimento. Né? No seu experimento, Pasteur adicionou um caldo nutritivo a um balão de vidro com gargalo alongado e curvado, criado por ele mesmo, e esse frasco ficou conhecido como pescoço de cisne. Em seguida, ele deu início ao aquecimento, você pode acompanhar aí nos números, e confirmou que o caldo continuava livre de micróbios e concluiu que as impurezas que existiam no ar ficavam retidas nas moléculas do ar que se acumulavam na curvatura do frasco. Em virtude da condensação, o ar quente que saía do recipiente entrava em contato com o ar frio que entrava transformando o vapor de água. Então, com a comprovação de que não surgia vida a partir de matéria bruta, caldo nutritivo, mas o princípio ativo, gás oxigênio, Pasteur quebrou o recipiente e mostrou que após o contato do caldo com o atmosférico não purificado, era possível sim perceber a presença de micróbios que já estavam presentes no ar. Então, hoje a hipótese mais aceita para a gente poder entender quem foi o primeiro ser vivo a habitar é a ideia, a teoria de Oparin, que a ciência chama de geração de complexos bioquímicos ou biogênese. Então, o primeiro ser vivo a habitar o planeta Terra surgiu nos oceanos primitivos a partir de quê? Moléculas orgânicas ou a evolução lenta de substâncias químicas. Não foi só na Rússia que Oparin descobriu isso. Na Inglaterra também, um outro cientista chamado de Haldane deixou suas contribuições. Então, foi depois de todas essas ideias, né, que derrubaram sobre a geração espontânea, que se fez essa pergunta. Se todo e qualquer ser vivo nasce de um pré-existente, qual foi o primeiro ser vivo a habitar o planeta Terra? Né? Então, se iniciou uma nova batalha nas ciências para descobrir quem foi o primeiro ser vivo. E aí veio, já no século XX, a ideia dessa teoria de Oparin. Mas aí eu pergunto, que condições ambientais teriam favorecido o aparecimento dos seres vivos? Então, a teoria autotrófica, que defendia a existência de uma terra primitiva sem nutrientes, todos os seres ali existentes teriam que produzir seu próprio alimento. E aí entra em cena uma nova discussão bem mais atual na ciência. Essa discussão diz o seguinte: além das condições ambientais, qual outro argumento que não se aceita que o primeiro ser vivo tenha sido autótrofo? Vamos entender. Nos tempos iniciais,
da formação da Terra, as temperaturas eram muito elevadas, como eu já falei, já que nosso planeta se iniciou com uma grande massa de rocha derretida. Então, com o passar de milhares de anos, houve um resfriamento gradual que tornou possível o surgimento da água no estado líquido e, a partir de então, de muitas reações químicas que ocorriam nos grandes mares rasos, ainda bastante quentes. Então, era algo como uma grande sopa, como a Pauline disse, uma sopa quente, cheia de substâncias químicas que poderiam se combinar e reagir livremente, com uma quantidade enorme de nutrientes capazes de alimentar um batalhão de pequenos organismos. E esse momento inicial de origem das condições necessárias para o surgimento da vida é conhecido como sopa primordial, evolução lenta de substâncias químicas. Então é como se fosse um grande caldeirão aquecido e com nutrientes que possibilitaram o surgimento e o desenvolvimento da vida. Então você tinha ali o aparecimento das primeiras células, que por ora seriam seres unicelulares, os primeiros, heterótrofos fermentativos, e possivelmente depois apareceram os autótrofos fotossintetizantes, produtores. Então seria uma ideia da autotrófica para a heterotrófica, e aí as condições ambientais que teriam favorecido o aparecimento aí posterior desses autótrofos seria a presença do gás carbônico produzido na fermentação realizada pelos seres vivos. E qual o outro argumento para não se aceitar que o primeiro ser vivo fosse um autótrofo? A extrema complexidade de mecanismos necessários para o processo autotrófico, uma vez que se supõe que os primeiros seres vivos eram bem simples, procariontes. Então, extremamente simples. Então, fundamenta-se na ideia de moléculas orgânicas, aquela sopa primordial, riquíssima em aminoácidos e proteínas, que iam se aglomerando e formando o que chamamos de coacervados, que são os ácidos nucleicos presentes, evidentemente presentes nas nossas células. E como isso aconteceu, foi só no final, na década de 1950, que um cientista chamado Stanley Miller resolveu fazer um experimento para entender como um monte de compostos químicos pode ter dado origem às primeiras formas de vida. Então ele construiu um aparelho que continha os gases da atmosfera primitiva, certo? Vapor de água, metano, amônia, gás hidrogênio, para quem não está lembrando, como a gente já citou aqui, que ficava em contínuo aquecimento, olha aí no ponto 1 da imagem, contínuo aquecimento, e recebia descargas elétricas, introdução de descargas elétricas, misturados com o aquecimento desse líquido, misturando com os gases da Terra primitiva dentro de uma máquina, a partir do aquecimento de descargas elétricas, como se deu no início da história da Terra, que seriam os vulcões, os raios existentes lá na atmosfera primitiva. Então, após algum tempo, Stanley conseguiu obter na mistura formada os aminoácidos, que após a circulação de água fria para a condensação do vapor de água, a água acumulada, simulando esses grandes mares da Terra primitiva e a presença dessas moléculas complexas como aminoácidos, açúcares e ureia, foram a base para tudo o que é o ser vivo e para chegar no que nós estamos tentando explicar a vocês. Então, Miller realizou um experimento para comprovar que durante os primeiros momentos da Terra, na história da Terra, havia condições adequadas para o surgimento da vida. Então, isso só fundamenta a teoria, a parte teórica de Oparin e Haldane, só que aí na prática do laboratório. Chegamos à conclusão que a vida, se não fosse pela sopa primordial, não estaríamos todos aqui. O fim de mais uma aula e agora é com você. Você já pode fazer seu próprio resumo seguindo a leitura do capítulo, tá aí as páginas 18 a 26, e que de preferência no seu resumo tem esses 4 tópicos, como era a Terra primitiva, seu entendimento sobre a teoria da panspermia,
sobre a teoria da geração espontânea e sobre a teoria da biogênese. Um forte abraço do professor Clívio.